A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Devocional Miqueias, capítulo 5. Esse capítulo, ele fala acerca da predição do nascimento de Jesus, né, e a instituição do reino do Senhor, quando ele volta, né, para instituir o reino dele. Verso 5, capítulo 5, verso 1, na verdade. Agora, ajunta-te em esquadrões, ó filha de esquadrões, por se há cerco contra nós, ferirão com a vara no queixo ao juiz de Israel. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel. Aqui está falando, anunciando que sairá quem será Senhor em Israel. Está anunciando sobre Jesus. E cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Viu? Aqui, Miqueias, o profeta Miqueias está falando, olha, de ti sairá de Judá o Senhor, né, aquele que será Senhor em Israel, cujo as origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Se eu não me engano, eu acredito que tenha sido João, que fala, né, que no princípio ele era o verbo, né, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo era o verbo. Por meio dele, né, todas as coisas foram feitas. Ele estava, era isso mesmo, João capítulo 1. Ele estava lá no princípio, olha, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ele veio para o povo, né, de Israel, mas eles não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, todos que recebem Cristo Jesus. O Senhor nos dá o direito de ser feitos filhos de Deus, todos os que creem no seu nome, né? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, com a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Né? O único Filho de Deus, Jesus Cristo, ele se fez carne, ele habitou aqui, nasceu. E ele era no princípio o verbo. Sem ele, como a palavra do Senhor diz, nada do que foi feito se fez. E o profeta Miqueias, aqui no capítulo 5, versículo 2, ele anuncia, olha, sairá de Judá, sairá o que será Senhor de Israel. Né? E Jesus, ele saiu de Judá, ele nasceu na cidade de Belém. Então, de Judá será saído o Senhor, que será chamado Senhor em Israel. E ele é de tempos antigos, desde a eternidade. O Senhor, ele vive desde a eternidade. No princípio, ele já era o Verbo, ele já era Deus, ele já estava com Deus, né? E ele se fez carne e veio à terra. E quando ele entregou a própria vida, né, por amor a cada um de nós, para levar sobre ele o castigo que era nosso, quando ele entrega a vida dele, no terceiro dia, ele restitui. E ele fica aqui na terra ainda por 40 dias, para poder ensinar, para poder dar testemunho, né, da vida dele, do que aconteceu. E operou milagres e maravilhas durante esse tempo, além do ensino. E ele sobe para sentar à direita do trono de Deus. Ele está sentado à direita do trono de Deus. Ele sempre esteve lá.
e ele continua sentado à direita do trono de Deus, e ele se levantará do seu trono para voltar para a terra. E essa segunda volta virá com justiça, ele virá com a justiça. Todos aqueles que o receberam, como fala em João capítulo 1, todos aqueles que creram no nome do Senhor e o receberam, foram feitos filhos de Deus e têm parte com Deus. Mas aqueles que não creram na palavra, não creram no evangelho, essa segunda vinda vai ser uma vinda de muita dor e tristeza, porque será uma vinda de juízo sobre toda a terra, e sim haverá condenação, e sim o Senhor irá contra os inimigos de Deus. Ele irá contra os inimigos de Deus, aqueles que não deram ouvidos à palavra do Senhor. Vamos continuar? Verso 3. Portanto, os entregará até o tempo em que a está de parto tiver dado à luz. Então o resto de seus irmãos voltará com os filhos de Israel. O resto dos seus irmãos. Aqui eu creio que não seja só o povo, mas o resto dos seus irmãos, né? Os seus irmãos, os filhos de Deus, voltará com os filhos de Israel. Por que os filhos de Deus? Porque aqui está falando o resto dos seus irmãos. E a gente sabe que Jesus, ele é o filho unigênito, ele é o único filho de Deus. E nós não nascemos por carne ou sangue ou por causa de homens. Não nos tornamos filhos de Deus por causa de homens ou carne ou nascimento de sangue, mas por causa de Cristo Jesus. Nos tornamos filhos de Deus, por causa dele, por crermos nele. Então, o resto de seus irmãos voltará com os filhos de Israel, e ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor. Ele permanecerá, ele estabelecerá o reino, ele instituirá o seu reino aqui na terra. Ele apacentará o povo na força do Senhor. Ele apacentará, ele é o nosso pastor e ele apacentará as ovelhas, ele apacentará o povo dele. Na excelência do nome do Senhor, ele os apacentará, seu Deus, e eles permanecerão, porque agora será engrandecido até os fins da terra. Eles permanecerão, eles não sairão mais, né? Não irão cada um para um lado, né? As ovelhas não se perderão mais, elas permanecerão, porque agora será engrandecido até os fins da terra. Verso 5. E este será a nossa paz. Ele é a nossa paz. O castigo que nos traz a paz foi sobre ele, e por causa dele temos paz. Por causa dele não teremos que tomar do cálice da ira de Deus, porque será derramado, né? A gente conhece em Apocalipse, se fala das 7 taças, né? Será derramado as taças da ira do Senhor, será derramado sobre toda a terra, e por causa de Cristo Jesus temos paz, por causa dele não temos condenação em Deus. E este será a nossa paz. Quando a Síria vier à nossa terra e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Esses consumirão a terra da Síria, a espada, e a terra de Nimrod nas suas entradas. Assim nos livrará da Síria, quando vier à nossa terra e quando calcar os nossos termos. O Senhor livrará o povo de Deus, o Senhor livrará Sião, o Senhor livrará Israel. Aqueles que vierem atacar, né, Israel, aqueles que vierem atacar Jerusalém, o Senhor estará livrando o povo de Deus, o povo dele. O Senhor reinará, o Senhor os apacentará e nos apacentará também. Verso 7. E estará o resto de Jacó no meio de muitos povos. Tá vendo? Porque ele nos apacentará também. Ele apacentará ao povo de Jacó e também a nós, porque eles estarão no meio de muitos povos,
como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem nem aguarda filhos de homens. E o resto de Jacó, né, são os remanescentes, aqueles que restarem. E o resto de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais do bosque, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, quando passar, as pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. A tua mão se exaltará sobre os teus adversários. Aqui está falando, né, que Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão, que vai despedaçar aqueles que não são adversários de Deus, no caso, né? Aqueles que não estão seguindo o caminho do Senhor, aqueles que são adversários do Senhor. Verso 9: a tua mão se exaltará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão exterminados. Os inimigos do Senhor, os inimigos de Jerusalém, né? Os inimigos do restante, do remanescente de Jacó, serão destruídos, despedaçados, como um leãozinho despedaça as ovelhas. Verso 10: e sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu exterminarei no meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros. Normalmente, quando fala naquele dia, né, na Bíblia, sempre está se referindo, na maioria das vezes, naquele dia, naquele dia, naquele dia. São os tempos dos fins, é naquele dia, é no dia do Senhor, o dia, sabe? Que nós temos uma ideia de como será, né? Mas não em sua plenitude. Mas o Senhor e o Espírito Santo de Deus, ele vai nos revelando. E naquele dia, diz o Senhor, eu exterminarei no meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros. Destruirei as cidades da tua terra, derribarei todas as tuas fortalezas. Tirarei as feitiçarias da tua mão. Veja, ele não vai só destruir as cidades, né? Os cavalos de guerra, as fortalezas, mas ele vai tirar as feitiçarias da mão desse povo mau. E não terás agoreiros. Arrancarei do meio de ti as tuas imagens de escultura e as tuas estátuas. E tu não te inclinarás mais diante da obra das tuas mãos. Ele está falando, olha, eu vou acabar com a feitiçaria, vou acabar com a idolatria, eu vou acabar com essas imagens e vocês não se inclinarão mais diante da obra das tuas mãos. A obra das tuas mãos, né, é quando você cria com as suas próprias mãos, ou o ser humano cria, né, imagens de esculturas para adorar. O Senhor está falando que naqueles dias ele virá, ele acabará, né, com as cidades, as fortalezas, os carros de guerra dos inimigos de Deus, mas ele também exterminará, né, com a feitiçaria, ele acabará, ele arrancará do meio a feitiçaria e a idolatria. E arrancarei os teus bosques do meio de ti e destruirei as tuas cidades. E com ira e com furor, eu marquei bem esse com ira e com furor, exercerei vingança sobre as nações que não ouvem. O Senhor, né, quando ele vier para juízo na terra, ele virá com ira e com furor. O Senhor é tardio no irar-se, mas sabemos que haverá o juízo de Deus e que haverá, né, ele virá com ira e com furor, ele exercerá a vingança às nações que não o ouvem. O Senhor, ele está nos dando a oportunidade para ouvirmos a palavra dele, para nos arrependermos dos nossos maus caminhos, para conhecermos a ele, para nos relacionarmos com ele. Ele quer ter conosco um relacionamento de pai e filho, não um relacionamento de pai e filho como alguns relacionamentos de pai e filhos são doentes, né, que não é um relacionamento bom, mas o Senhor, ele nos chama para um relacionamento de pai e filho em sua plenitude. Ele quer, né, nos mostrar esse amor, ele quer que nós o conhecemos, e ele trouxe, a palavra dele traz um anúncio a partir dos evangelhos, né, da vida de Cristo, o que Cristo fez por nós. Quando a gente lê os evangelhos, a gente começa a conhecer a Cristo. O Velho Testamento todo anuncia a vinda do Messias. E no evangelho, né, nos evangelhos a gente pode ver
Cristo Jesus se revelar aqui em carne e a gente pode ver o que ele fez por cada um de nós. E a gente sabe, por meio da palavra de Deus, que ele voltará com justiça, ele voltará com juízo sobre toda a terra, ele destruirá os inimigos de Deus, né? E a gente tem que saber onde a gente está, se a gente é amigo de Deus, filho de Deus. Aqueles que creem em Cristo Jesus são filhos e filhas de Deus, ou se somos inimigos de Deus. Aqueles que não ouvem a palavra dele, que ouvem, mas não se arrependem, não dão atenção. Eles estão ouvindo com ouvidos, mas não se voltam o coração para Deus, não convertem o coração ao Senhor. Esses, né, o Senhor virá com ira, com furor, para exercer vingança aos inimigos do Senhor, aqueles que desdenham de Deus, aqueles que até zombam de Deus, né? O Senhor, ele é tardio no irar e ele dá a oportunidade de conhecermos mais a ele, de nos arrependermos, de nos aprofundarmos. Mas não podemos esquecer de anunciar, né, que haverá juízo. Cristo Jesus não esqueceu de anunciar. Quando a gente vê nos evangelhos de Mateus, de Lucas, de Marcos, a gente vê falas de Cristo Jesus e ele ensinando por parábolas, ele fala muito acerca do reino dos céus e ele fala muito acerca, né, do céu e do inferno, que haverá juízo sobre a terra. Não podemos esquecer de falar que sim, há um céu, sim, há vida eterna e viveremos eternamente. Só que uns viverão eternamente ao lado do Senhor, né? Farão parte do reino de Deus e outros viverão, né, eternamente no tormento. Eles serão entregues à condenação, eles serão lançados no lago de fogo. E o lago de fogo não foi feito por ser humano. O lago de fogo foi feito para o inimigo de Deus, que é o diabo e os seus anjos caídos. Esses, né, o lago de fogo foi feito para juízo desses. Só que quando o inimigo, ele engana Adão e Adão e Eva pecam, né, e ali institui, né, o pecado na terra e afeta, né, a nossa descendência, toda a descendência, é necessário que Jesus venha, o Filho do Homem, né, o próprio Deus, ele desça à terra para nos salvar, para restaurar o plano de Deus, que é de se relacionar com a gente. No jardim o Senhor se relacionava, ele descia toda tarde para ter um relacionamento. E aí quando é necessário que Jesus venha para que nós possamos nos reconciliar com Deus, né? E essa reconciliação nos aproxima do Senhor. Mas aqueles que não derem ouvidos à voz do Senhor, aqueles que não creem em Cristo Jesus, eles serão condenados junto com o diabo e os anjos caídos. Então, sim, haverá um céu e haverá um inferno.